a generosa colaboração da nossa sócia Angelina Alves Monteiro, da cidade de Cerejeiras, em Rondônia, conseguimos levar a palavra de Deus para todo mundo. Olha que foto bonita que a senhora Angelina nos enviou. Seja você também um sócio dessa obra de evangelização. Dona Angelina querida, assim, pessoalmente nós estamos tão longe, né? Tão distante, a gente não se conhece pessoalmente, a senhora está longe de nós, mas estamos tão perto, né? Obrigada pela proximidade da senhora conosco, pelo amor de Jesus. O amor que a senhora tem por Jesus fez a senhora ficar tão próxima de nós, viu? Agradecemos de todo o nosso coração e rezamos pela senhora todos os dias, fique certa disso. E contamos com a senhora, de hoje em diante, muito mais na sua fidelidade, no seu sim a Jesus por meio desta obra que é dele. De todo o coração, um grande abraço para a senhora, viu, dona Angelina? Muito obrigada mesmo. Eu quero convidar você, meu querido, minha querida, a participar de um curso do nosso EAD, Educação à Distância, que é uma parte importante desta obra. Padre Eduardo incentiva tanto, ele faz questão de levar às pessoas essa educação à distância. Há tantos anos ele luta por isso e graças a Deus tem dado muitos frutos. E no mês de maio agora, a partir de já, mas durante o mês de maio, esse curso que eu vou mencionar agora estará gratuito, disponibilizado para você. É de uma irmã claretiana, a irmã Maria Ângela. Ele foi gravado lá em Roma, esse curso aqui, e leva a vocês um conhecimento, um amadurecimento na fé. É a partir da carta encíclica aí do Papa de São João Paulo II, né? Fé e Razão, e ele vai aproximar você de uma fé mais madura, mais fortalecida. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Então, a irmã Maria Ângela é uma missionária claretiana que está em Roma, um curso de psicologia e fé. É gratuito, isso é muito importante, né? É gratuito e você entrando aí no nosso site, você rs21.com.br/EAD. Você acessa lá, já vai ver esse curso Psicologia e Fé com a irmã Maria Ângela. Então tá dado o recado e espero que dê muitos frutos na sua vida também, viu? A gente tem disponibilizado mensalmente aí um curso para alimentar espiritualmente as pessoas. Padre Eduardo gosta muito de dizer alimento espiritual. E é isso que a obra tem feito no decorrer dessas mais de 3 décadas que estamos, com a graça de Deus e com a ajuda dos sócios, evangelizando. Padre Air querido, que é o nosso convidado de hoje, Padre Air José Mendonça, que está mais próximo de nós agora na paróquia São José. Aliás, uma paróquia bonita. É privilegiado o senhor, né, padre? Porque São José, esposo de Nossa Senhora, tem 2 festas, né? Agora dia 1º e dia 19 de março, que nós comemoramos na paróquia 19 de março, né? Porque é o São José, né? Agora tem o São José Operário. Mas não deixa de ser uma festa lá também, né? Claro, a gente faz a missa própria, né? Desse dia. Mas a paróquia também fica em festa, né? Claro. Eu estava numa paróquia de Nossa Senhora, em São Paulo, e agora vim para a paróquia São José. Que eu tive a alegria de conhecer. E a gente fica tão feliz com São José, né? Nunca deixe de pedir a intercessão de São José na sua vida. Jamais deixe de pedir a intercessão de São José. Eu gostaria de mencionar essa participação aqui do Celso Antônio Siqueira, lá do Rio de Janeiro, capital. Ele diz o seguinte: vamos ver se o senhor vai conseguir responder essa pergunta. Vamos tentar. Porque eu não consegui, não. Se eu não conseguir, depois a gente Eu não consegui, porque é só Deus que pode resolver essa questão aqui do Celso. Achei tão bonito isso aqui, Celso Antônio. Gostaria de saber por que, quando assisto a Rede Século XXI, eu renasço. Eu me sinto muito bem
assistindo a Rede Século XXI. Isso depois de um AVC. Puxa vida. O senhor consegue responder essa questão? Olha, a ação do Espírito Santo, né, é que move todo mundo aqui, né? Sabe por quê também? Eu acho que tudo aquilo que é feito com amor, com dedicação, a gente fala isso, parece que é chavão, né? Como é que é o nome dele? Celso, né? O Celso Antônio. Olha, Celso, às vezes a gente tem que colocar, é chavão porque às vezes as pessoas repetem isso constantemente, mas é a mais pura verdade. Se você faz com dedicação, com carinho, uma das coisas que a gente percebe aqui é não só pelo profissionalismo das pessoas, mas pela inspiração também, né? Hoje, o programa, por exemplo, com a Maria do Rosário, Brasil Cristão, tantos outros programas da casa. Você renasce porque é a ação do Espírito Santo que está em você, em primeiro lugar. Então, por isso, claro, muito obrigado. Ao mesmo tempo, você aí na capital está sintonizado na Rede Século XXI. Eu fiquei tão contente com essa sua participação, Celso, porque só essa sua participação aqui já nos daria alegria e disponibilidade para continuar o nosso trabalho. Claro, não é, sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, a gente percebe, lá no programa Você Pode Ser Feliz, que eu apresento sexta-feira de manhã aqui na casa, uma das coisas que eu gosto muito é de atender os pedidos de oração, de ler os nomes das pessoas, elas colocando as suas ações de graças, os seus pedidos, necessidades. Isso é muito importante porque nos ajuda em primeiro lugar também, né? A Dalvina Curte de Souza e Silva, lá de Laranjais, Rio de Janeiro, também uma lista de pedidos de oração. Fique tranquila, minha querida, porque quando a gente fala que vai rezar é porque vai mesmo, sim. Viu? A gente reza com tanto amor. De Indaiatuba, aqui da nossa região, a Nativa Albino Martucelli, também mandando participação. De Limeira, Neidina de Fátima da Silva, também pedindo muitas intenções aqui. Camaçari, lá na Bahia, olha que beleza, não é? A gente tá tão longe assim, territorialmente, mas o coração está do lado. mas estamos juntinhas. Irenilde Alves de Assunção também falando com a gente. Cosmópolis, São Paulo, Maria José Tobias da Silva pedindo aí pela família. Tão bom a gente participar com vocês. Tem e-mails também chegando, pedindo orações, e a gente continua com esse assunto maravilhoso que pegamos essa faceta do bom pastor, mas estamos falando da pessoa de Jesus, claro. Não é, Padre Air? É a pessoa de Jesus que, assim, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que é muito fácil de você gostar, ele exige um pouco, né, algumas coisas, porque não tem como você ouvir a palavra de Deus e sair da missa, por exemplo, né, eu falo especificamente da missa, sair do mesmo jeito, é impossível. Até se você sai um pouco com raiva da palavra de Deus, com raiva no sentido assim, isso exigiu demais de mim, não tenho capacidade de cumprir isso. De alguma maneira a palavra provocou. E a pessoa de Jesus em primeiro lugar, né? Quando você ouve o Evangelho, você tem um encontro de intimidade com Jesus mesmo. É ele falando. É ele. Não, é ele mesmo. Mas né? Porque assim, até mesmo quem, por exemplo, proclama, quem lê as outras leituras, é a ação do Espírito Santo que se faz na vida da pessoa. Quem está cantando, por exemplo, na missa, é a ação do Espírito Santo que está ali. Eu sempre digo assim, não é a própria pessoa em si, é a ação de Deus que se faz na vida dela. Então, quando você ouve a palavra de Jesus, não tem como não se encantar. Mesmo que ele puxe a nossa orelha, mesmo quando ele começa a provocar, te provocar para que você tenha atitudes, digamos, diferentes daquela que você normalmente tem. Então, não tem como não se encantar com ele. Por exemplo, quando se fala do bom pastor, aquilo que eu dizia antes, é muito bom na nossa vida, digamos, comum, quando uma pessoa diz para você com afeto que gosta de você, ou que cuida de você, ou que está rezando por você. O coração fica assim, né, feliz com isso. Aquecido, né? Aquecido. Agora você imagina ouvir isso do próprio Jesus. E não é por escala de valores. Da mesma maneira que ele diz isso para o Papa Francisco, Jesus diz para mim, que sou um pobre coitado, no sentido, não termo da palavra, mas assim, uma pessoa simples. Então, Jesus fala a mesma coisa para mim como qualquer outra pessoa. Para todas as Não pessoas. tem escala de valores, isso que é bom. E até é bom quando a gente vê assim, quando algumas pessoas são movidas um pouco pela arrogância, a gente pensa assim, puxa vida, para que isso, né? Onde vai levar, isso vai levar aonde a pessoa? E aí quando você pensa de lugar nenhum, aí você pensa Jesus assim, ele fala para mim diferente. Ele, que é mais importante do que ela, fala para mim diferente. Até é muito bom. A lugar nenhum, ao mesmo lugar, né? Um lugar que a gente já sabe onde lugar, para levar ao mesmo lugar, né? Ao mesmo lugar. Exato. E a gente pode refletir nisso, né? Eu gostaria também de mencionar aqui
a nossa revista Brasil Cristão, né? Você que recebe todos os meses, você que já é sócio, assíduo, que recebe, que lê a revista, que está conosco, você recebe este livreto de reflexões, sempre com a mesma capa, né? Sempre juntinho, é aqui o casal perfeito, né? Perfeito, a eu revista e o livreto de reflexões. Você que recebe, sabe quem faz esse livreto aqui? Pois é. Deve saber, né? É o Padre Air que escreve esse livreto de reflexões aqui todos os meses. Por isso ele está falando com tanto amor da palavra de Deus. Padre Air se debruça sobre cada evangelho de cada dia do mês, né, Padre? E sintetizar isso, né? Sintetiza cada evangelho e coloca um desafiozinho para a gente. Eu acho tão bonito, Padre. É bom, ajuda. Porque... Primeiro para mim, né? Para mim primeiro. O Padre fala do evangelho e coloca sempre um desafio no final para a gente refletir sobre aquela palavra, não é? Vamos ver o que o Senhor disse hoje sobre esse evangelho, ou melhor, sobre o evangelho do Bom Pastor, que foi no domingo. Vamos ver lá. Ai, meu Deus, vamos ver que dia que foi domingo. Foi dia 26, quarto né? domingo 26, da Páscoa. 26, acho. 26º dia. Aliás, foi dia de São Luís Maria Grignon de Montfort, aquele que nos ensina a verdadeira devoção a Nossa Senhora, né? Olha o que o Padre Air disse. Jesus nos dá uma dica muito simples como deve ser a nossa preocupação em relação aos outros. Em cada um de nós há uma semente de acolhimento, do cuidado e da solidariedade. O bom pastor é o que dá a vida pelas ovelhas, aqui entendidas como as que mais sofrem. Somos convidados a sermos também o pastor acolhedor que não deixa que as ovelhas se percam. O nosso testemunho de amor é o cartão de visitas para a nossa igreja. Aqui o desafio, né, Padre? E somos, será? Né? Vamos repetir isso? O nosso testemunho de amor é o cartão de visitas para a nossa igreja. Porque é por nós que as pessoas chegam ou às nossas paróquias ou à própria Palavra de Deus, porque não necessariamente dentro da igreja enquanto templo, mas no nosso local de trabalho, por exemplo, né, na família, a gente precisa ser isso, né? Então, quando as pessoas te veem como alguém que de fato é solidário, é claro que cada um de nós tem as nossas dificuldades também, mas quando as pessoas te percebem assim, você acaba sendo a porta de entrada para aquela pessoa. Claro que a porta de entrada para a fé é o próprio Jesus, mas você acaba sendo esse passo que a pessoa pode dar, precisa dar. Você ajuda a pessoa nesse passo que ela vai dar. Então, tem que ser de fato um bom cartão de visitas, né? Não precisa ser recheado de muitas coisas, como a gente às vezes vê, né? Tantos cartões de visita aí que são... quase nem é cartão de visita, né? Não dá nem para enxergar a letra, né? Então, assim, quando você... Às vezes muito chiques, né? E quando você vê um cartão de visita assim, é aquele ali, é o que é simples, é o objetivo. Né? Devo ser o testemunho da Palavra de Deus, por isso o cartão de visitas. Por isso que quando escrevo aí o livrinho, eu gosto de fazer, viu? Às vezes o tempo puxa a gente. A gente vê que... a gente sempre, há muitos anos, ouvi essa frase, e essa frase é tão verdadeira. Você quer que alguém faça alguma coisa para você? Está precisando de que alguém faça alguma coisa? Peça para quem já faz muita coisa. Eu ouvi isso. Mas é verdade. E é verdade. É verdade. Você está precisando... eu preciso que escreva alguma coisa. Peça para quem faz já muita coisa. Mas você sabe que é mesmo? É verdade. Como que Deus age mesmo nesse sentido? Deus age nesse sentido. E às vezes, quando ele vai escrever o livreto, por exemplo, a gente está nesse assunto, às vezes... no momento que eu estou escrevendo, porque às vezes eu não escrevo no mesmo dia, né? Vários dias. E naquele momento que eu estou escrevendo, eu não sou incomodado. Deus é bom, Padre. Não sou incomodado. Não tem telefone, não tem pessoa que me chama, que bate na porta, porque é a ação de Deus mesmo. Então vamos falar também, porque o senhor achou um espaço de tempo na sua vida para escrever este livro que nós vamos sortear no final do programa. Vamos mostrar melhor aí a imagem do final do sorteio, né? O poder da oração no sofrimento. Já que nós estamos falando do bom pastor, não é, Padre? O bom pastor é aquele que cuida sobretudo das
ovelhinhas sofridas, aquelas que estão mais sofridinhas lá. E o Senhor escreveu esse livro num momento de sofrido assim, de dor da sua vida, que eu também já passei, que muitas pessoas já passaram. Quem não passou vai passar, não é verdade, Padre? Não é escolha nossa. E o bom pastor vem ao encontro da gente, né? Partilha conosco como o bom pastor veio ao seu encontro nesse momento. Então, eu gostei dessa observação e eu não tinha pensado nessa questão ainda. Não é? Não tinha não pensado. Foi? De fato, é um momento muito difícil, de fato, do sofrimento do meu pai, né, que ficou 3 meses e 13, 14 dias na UTI. E ele, ao longo das visitas, eu pensava um pouco nisso, porque quando eu me dei conta de pedir às pessoas que rezassem por mim, pela minha família, porque você sabe que às vezes as pessoas acham que o padre não precisa de oração, sabia? No sentido de rezar por ele, padre, eu estou rezando pelo Senhor, às vezes as pessoas não têm muito essa noção. E a gente precisa sim, muito mais do que se imagina. Então, quando eu comentava, olha, meu pai está nesse problema e tal, preciso de oração. E lá pelo Facebook, pelos contatos que a gente tem, e começaram a aparecer tantos e tantos pedidos, e as pessoas que ligavam, que falavam, eu comecei a ficar impressionado. E aí eu comecei a identificar por que a família, por que nós tivemos uma capacidade de gerenciar tudo isso, em meio à dor, em meio às atividades do dia a dia, você tem que reorganizar a sua vida em função de alguém que está precisando de você. Então, eu aqui em São Paulo e eles lá em Minas, e aí como que a oração das pessoas fortaleceu a cada um de nós. Por isso que o sofrimento não deixou de ser sofrimento. A dor não deixou de ser dor. O sofrimento não desapareceu, mas agora, o bom pastor estava ali. O bom pastor, pela oração, conseguiu nos conduzir. Então foi um momento de graça também. Aquilo que eu digo bem no início do livro, né? Apesar de estar numa UTI, muitos desses textos foram elaborados durante a visita na UTI, eu percebi o quanto a ação de Deus estava na gente. E isso, de fato, se não for o bom pastor, não tem como traduzir isso. Porque ele fala, eu conduzo, elas ouvem a minha voz. Né? Ali tinha a voz de Deus, não tinha? Assim, eu adianto isso assim, ó, a voz de Deus estava na oração dessas pessoas que rezaram por nós. Isso foi um caso nosso, mas todos nós temos isso, todos nós. Então, eu sugiro, eu já falei várias vezes essa palavra hoje, é uma sugestão, mas também eu não só sugiro, mas eu peço a você que se você não for o sorteado hoje, porque um livro vai ser sorteado, um desses livros vai ser sorteado, o senhor vai autografar, vai mandar para a pessoa. Com carinho. Mas você que já passou pela experiência de perder um ente querido, de a pessoa morrer, o pai, a mãe, o filho, o esposo, né? Alguém da sua família, é uma dor incalculável. É a maior dor que a gente pode passar na vida. Né? A gente já começa a chorar aqui, né, pai? É melhor não. Melhor não entrarmos neste assunto. Então, esse livro pode ajudar você ao poder da oração no sofrimento. E quem nos dá a força para podermos até rezar? Só pode ser Jesus, né, Padre? Não tem outra. Você disse sobre a dor, é uma dor de fato irreparável. Nada reconstrói essa dor, nada. Ela não passa, nunca vai passar. Você pode ver 100 anos, essa dor se mantém. Agora, a maneira de olhar para ela é que é diferente. Então, quando você percebe que a oração da outra pessoa te ajudou, e aí eu tento frisar bem isso, né? Para que ajude de fato as pessoas a perceberem, olha, as coisas estão andando muito bem, chega uma hora que elas acabam, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Mesmo não estando, Deus vai nos conduzir para que no momento exato a gente possa ter força. A gente volta lá para os Salmos também e a gente vê que aquele Salmo 22, o famoso Salmo 22, que eu acho que é um dos mais recitados e mais lembrados, mais conhecidos, não foi escrito, não foi falado e meditado num momento de alegria, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Era o bom pastor. É a percepção de que ele está ali para te ajudar mesmo, né? Para te fortalecer, né? Ele não vai sofrer por você no sentido de tomar sua dor, mas ele vai te sustentar para que você a sinta de uma maneira um pouco menos... E a gente fica
menos complicado. Reconfortado, né, Padre? E fica Senhor, assim, meu viu? pastor, nada me faltará. E fica assim. Em águas refrescantes me faz descansar, ainda que eu passe pelo vale da morte. É exatamente isso, né? É exatamente isso. Ainda que eu passe pelo vale da morte. E é uma experiência, quando você faz uma experiência de encontro com Deus nesse sentido, né? Na sua intimidade, na sua oração, nesse encontro com Deus, você tem uma capacidade melhor de absorver a dor e de ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que a oração pelos outros é fundamental. Se alguém pede para você, por exemplo, que reze por ele, não se omita isso. Mas também você pode pedir que reze por você. É como se fosse um amadrinhamento de oração. É uma comunhão, né? É uma comunhão que existe entre nós. E eu quero agradecer de todo o coração, de Vargem, estado de São Paulo, o nosso amigo Cosme Santos dos Passos acabou de se tornar um novo sócio e ele põe aqui as suas intenções. Ficamos imensamente felizes, Padre Aire e eu, com a sua entrada aqui nessa obra e que seja por muito tempo, para sempre, né, Cosme? Porque para sempre o seu nome vai estar no livro, no altar, lá na missa, viu, querido? Obrigada, nós vamos para um pequeno intervalo. Ainda dá tempo de entrar em contato conosco, telefone, e-mail, WhatsApp e vamos para o intervalo e já voltamos. Até já! Os capítulos 3 e 4 do livro do Êxodo falam da oração de Moisés. Confira o artigo escrito por Padre Francisco Senem na sua revista Brasil Cristão deste mês.